Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é com correção de atividades sobre adjetivo, sobre dígrafo e encontro consonantal. Para o livro antigo, vai das páginas 118 até a 122. E para o livro novo, páginas 206 e 207 e 75 a 77. Para fazer a correção, vocês devem ter lido a tirinha de Pedro Cobiaco, onde aparece um garoto, um jovem, vestido com uma jaqueta preta. E conforme vai passando os quadrinhos, você vai vendo, até mesmo pelas cores e tal, que cada quadrinho que passa está ficando mais quente, mais calor. Aí no primeiro quadrinho o garoto fala assim: a jaqueta preta é um acessório crucial do roqueiro. No segundo, é estilosa, maneirona e passa o ar do estilo roqueiro de ser. No terceiro quadrinho, além de tudo, eu fico bem mais bonitão. O único probleminha, aí vem o último quadrinho, é que pode ser meio desconfortável usá-la em dias de muito sol e calor. Mas só um pouco. Então, conforme vai passando o quadrinho, o calor vai aumentando, ele vai derretendo. Até que no último quadrinho ele tá aí como se fosse um esqueleto, tá? Então vamos lá, na número 1. A personagem da tira fala das vantagens de uma peça de roupa. Letra A. A referência aos aspectos positivos da roupa é mantida até o final da tira? Não, ele só vai falando positivamente da roupa só até o terceiro quadrinho. Letra B. No balão do terceiro quadrinho, que expressão indica que a personagem vai apontar na sequência um aspecto negativo da roupa? Quando ele fala assim, o único probleminha. Número 2. Observe a linguagem visual da tira. Letra A. A figura da personagem sofre alteração no decorrer da tira? Sim, ela vai se desfazendo. Letra B. O cenário em que a personagem se encontra muda de quadrinho a quadrinho. O que essa mudança indica? Indica o aumento progressivo do calor, que cada vez vai ficando mais quente. Número 3. A personagem admite uma desvantagem no uso da roupa sobre a qual ele fala, mas procura amenizá-la. Letra A. Qual é essa desvantagem? Ela ser desconfortável nos dias de calor. Você imagina num dia de muito calor, você tá com uma jaqueta de couro, né? Parece que é de couro e preta. Letra B. Quais expressões empregadas nos dois últimos quadrinhos produzem o efeito de amenizar o aspecto negativo da roupa? Quando ele diz probleminha e fala meio desconfortável. Então, quando você fala probleminha, quer dizer você está minimizando o problema, né? E meio desconfortável quer dizer que não é tanto. Número 4. Observe os balões do quarto quadrinho. Letra A. No primeiro balão, no trecho usá-la, está aí destacado lá, né? Usá-la em dias de muito sol e calor, a palavra destacada retoma qual substantivo mencionado anteriormente? Usá-la. Quem? O que? A jaqueta. Letra B. No segundo balão, a fala, mas só um pouco, se refere a qual adjetivo do balão anterior? Ele está falando do adjetivo desconfortável, só um pouco desconfortável. Número 5. A fim de caracterizar algo, a personagem emprega vários adjetivos ou locuções adjetivas. Quais caracterizam? Então, quais são as características, quais são os adjetivos ou locuções adjetivas usadas na tirinha para a jaqueta? Então, são preta, estilosa e maneirona. E para a própria personagem, bonitão. E para o estilo da personagem, roqueiro. E a jaqueta como um acessório? Ele é crucial e do roqueiro. Letra E. Os dias impróprios para uso da jaqueta, de sol e de calor. Número 6. O adjetivo e as locuções adjetivas cumprem um papel fundamental na construção dos sentidos do texto, especialmente na construção do humor. Explique por quê. Bom, a personagem, primeiro, ela supervaloriza a jaqueta. Por isso, para expressar as qualidades da roupa, emprega um grande número de adjetivos de sentido positivo. Então, ela só fala positivamente da jaqueta. Enquanto, para expressar os aspectos negativos, aí ela vai usar apenas duas locuções adjetivas. Apesar da linguagem visual, né, mostrar que no calor essa peça do vestuário é completamente inadequada. Agora, na outra atividade, também nós temos aí os quadrinhos do Nick.
Então, vocês lembram do personagem Gatu, Gaturrinho, que nós já estudamos? Então, tá aí, o Gatu fala para a namorada dele: se você prestar atenção nos meus bigodes, pode descobrir o meu humor hoje. Então, no primeiro quadrinho, ele mostra os bigodes dele, estão indicando que ele está calmo. No outro quadrinho, assustado. No outro, apaixonado. No outro, triste. Aí, no último quadrinho, ela pergunta para ele: e esse? Aí ele fala: 99% de umidade. Então, não é assim que dizem que quando o tempo está úmido, né? O cabelo fica mais enroladinho. Então, é isso que ele quis falar aí dos bigodinhos dele, tá? Então, número 1. De acordo com a personagem Gatur, o seu humor é expresso pelos bigodes. Letra A. Aqui substantivo se refere aos adjetivos calmo, assustado, apaixonado e triste. Aí, no caso, ele está falando do substantivo humor. O humor dele, calmo, humor assustado, humor apaixonado, humor triste, tá? Agora, se vocês colocaram aí também que se refere a ele, ao personagem, ao próprio Gatu, também tá certo, tá? Letra B. Com 99% de umidade. A expressão de umidade é uma locução adjetiva. Que adjetivo poderia substituir essa expressão? Você poderia trocar de umidade pela palavra, ou seja, pelo adjetivo úmido. Número 2. O humor dos quadrinhos reside em grande parte na relação entre a linguagem verbal e as imagens, o que sugere os bigodes associados aos estados. Na letra A, apaixonado, delicadezas, floreamentos, e triste, falta de ânimo, estado de espírito para baixo. Número 3. O auge do humor está no último quadrinho. Letra A. Qual é a consequência da umidade para os bigodes de Gatur? Então, eles ficam todos enrolados. Letra B. A umidade é um estado de humor? Explique por que a referência à umidade na fala de Gatu torna a tira engraçada. Bom, a umidade não é um estado de humor. Ela é sim uma consequência das condições da atmosfera. Da mistura entre estado de humor e estado da atmosfera é que resulta a graça da tirinha. É o que faz ela ser engraçada. O humor dele e depois no último lá do bigodinho tá enroladinho por causa da umidade. Número 4. Refaça as frases a seguir, substituindo o adjetivo bela por outro de sentido mais específico. Então, na letra A, minha mãe fez uma bela macarronada hoje. Então, a sugestão aí, bela pode ser uma gostosa macarronada, uma substanciosa, uma apetitosa. Na letra B, essa é a mais bela canção que já ouvi. Bela canção. No caso, bela pode ser melodiosa, sublime, harmônica. E você pode colocar outros também, tá? Na letra C, ele obteve uma bela nota na redação. Essa bela nota significa alta, honrosa, gloriosa. Letra D. Daiane dos Santos fez uma bela apresentação de ginástica e obteve a nota máxima. Essa bela apresentação aí pode ser perfeita, irrepreensível. Letra E, não se preocupe, um belo dia ele vem visitá-la. Esse belo aí quer dizer um certo dia, algum dia, é um sentido mais indefinido. Agora para a próxima atividade. No número 1, é onde nós estudamos aí sobre dígrafo e encontro consonantal, certo? Então, na palavra aí, quantas letras e fonemas tem cada uma das seguintes palavras do texto lido? Então, a palavra hoje, ela tem 4 letras e 3 fonemas. Vocês lembram que o H não tem som? Na palavra Pinóquio, nós temos 8 letras e 7 fonemas. Olha o QU. Escassos, 8 letras, 7 fonemas. O SS. Clássicos, 9 letras e 8 fonemas. Também prestem atenção aí, nas 2 letrinhas iguais. Lembra? O som também fica como se fosse um único som. Longa, 5 letras e 4 fonemas. Lembra? Bilheterias, 11 letras, 10 fonemas. Nós temos aí o LH. Número 2. Em quais das palavras abaixo ocorre dígrafo? Então, eu escrevi apenas as palavras com dígrafo. Interesse, trabalhar, vinhetas, gente, saldanha e correr. Número 3. Identifique agora os encontros consonantais. Então, agora nós estamos falando mais de dígrafo, nós estamos falando dos encontros consonantais. Então, na palavra restrito, STR. Procura, PR.
Abranger, BR. Escolhi, SC. Influências, FL. Chaplin, PL. Enfrenta, FR. E público, BL. Cuidado, hein? Não confundam o dígrafo com o encontro consonantal. Então, tem palavras que às vezes tem dígrafo e tem encontro consonantal nela também. Ok? Agora vamos para quem tem um livro novo. Para o livro novo, tem um texto aí para vocês falando sobre o uso da mochila, né? Dando aí dicas para você escolher uma boa mochila escolar. Então, o texto é grande, vocês já devem ter lido. Eu não vou ler aqui, que não é necessário. Vou direto para a correção. Número 1. Sobre o texto, responda. Qual é a sua finalidade? Bom, então esse texto é para orientar os leitores sobre os danos provocados pelo uso de mochilas inadequadas, tanto por crianças como por jovens. Letra B. Quem o produziu? Os responsáveis pela campanha. Letra C. A quem ele se dirige? Aí a população em geral, principalmente a pais de estudantes e também para jovens que carregam mochilas. Letra D. Como se classifica esse texto? Marque a opção correta. Então, escrevi apenas a correta. Ele é um texto instrucional. Ele está dando instruções. Número 2. O texto se organiza a partir de um substantivo, que aparece em muitos enunciados, acompanhado de diferentes determinantes. Letra A. Qual é esse substantivo? É o substantivo mochila. B. Qual é o determinante que acompanha esse substantivo ao longo do texto, incluindo o título? A qual classe de palavras esse determinante pertence? E qual sentido ele acrescenta ao substantivo? Então, o determinante é o artigo definido a. No contexto, ele é usado para generalizar o substantivo, referindo-se às mochilas escolares em geral. Letra C. No título, há outro determinante além do que se repete ao longo do texto. Classifique-o e justifique seu uso, tendo em vista a função principal dessa classe de palavras em relação aos substantivos. Então, trata-se do adjetivo escolar. O uso restringe o sentido do substantivo mochila. Então, está limitando, está falando apenas das mochilas escolares, né? Então, está se limitando às mochilas utilizadas tanto por crianças como para jovens para carregar materiais relacionados à escola. Número 3. De acordo com as 6 dicas dadas no texto, como deve ser a mochila escolar quanto às alças? Bom, em relação às alças, elas devem ser largas, almofadadas e ajustáveis. Letra B. E quanto ao cinto e às costas? O cinto deve ser ajustável, as costas devem ser almofadadas e o mais próximo possível das costas da criança ou do adolescente. Letra C. Quanto ao peso? Quando carregada, deve ser no máximo 10% do peso da criança. Como deve ser a mochila escolar, na sua opinião? Saliente os aspectos que você considera mais importantes na escolha da mochila. Aí eu deixei a resposta pessoal, né? Cada um de vocês aí dê a sua opinião no caso. Como vocês acham que deve ser a mochila escolar? Vocês, né, que fazem tanto uso delas. Número 5. O texto utiliza também numerais na sua construção. Letra A. No título, o que o número escrito em algarismo arábico indica? E qual substantivo esse número modifica? São quantas dicas serão dadas. Então, vem lá o número 6, são 6 dicas. Ele modifica o substantivo dicas. Porque se não tivesse colocado o número, o substantivo poderia, por exemplo, ficar no singular, não é? Letra B. Reescreva a dica 6 utilizando o numeral fracionário sem alterar a informação original. Então, por exemplo, o peso da mochila carregada com o material não deve ultrapassar 1/10 do peso corporal. Vocês querem que eu releia aqui a 6ª dica? Vou reler porque aí às vezes fica até mais interessante. A 6ª dica é: o peso da mochila carregada com o material não deve ultrapassar os 10% de peso corporal. Então, ficou: o peso da mochila carregada com material não deve ultrapassar 1/10 do peso corporal. Número 6. Embora não apresente dificuldades para ser compreendido no Brasil, esse texto contém termos e expressões próprios do português de Portugal. Letra A. Identifique em cada trecho o termo ou a expressão que provavelmente não seria usado ou usada no português brasileiro. Então, o mais próximo das costas da criança, num só ombro e na altura de arrumar os livros. Letra B. Reescreva os termos e expressões identificados no item anterior, adaptando-os ao português brasileiro. Então, ficaria próximas das costas da criança, ou o mais próximo possível das costas da criança, num ombro só, ou só num ombro, e na hora de arrumar os livros.
Agora as questões aí, de número 1 a 3, da página 77, aí do livro novo, são iguais às do livro antigo, portanto, foram respondidas aqui mesmo anteriormente em outro slide, ok? Então é somente isso, um abraço, fiquem com Deus.